Olá, eu sou o primeiro-tenente Felipe Pamplona, do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, e hoje eu vim falar com vocês sobre acidentes de trânsito. Essa aula será dividida em 5 partes. Como acionar o serviço de emergência, o que fazer diante de um acidente de trânsito, como funciona o deslocamento de uma viatura até a ocorrência, o atendimento dos bombeiros a acidentes sem vítimas presas, e o atendimento dos bombeiros em acidentes com vítimas presas. Os instrutores dessas matérias são os titulares da equipe de resgate veicular do 3º Batalhão de Bombeiros Militar, ou seja, são os bombeiros militares mais bem preparados para falar sobre atendimento a acidentes de trânsito no município de Blumenau. Mas antes de a gente iniciar essa aula, eu gostaria de mostrar alguns números para vocês. Nos últimos 3 anos, o município de Blumenau registrou mais de 18 mil acidentes de trânsito. Isso dá uma média de mais ou menos 17 acidentes de trânsito por dia, o que é um número bastante alto. Existem diversos tipos de acidente de trânsito, como, por exemplo, carro contra carro, atropelamento de pedestre ou mesmo de ciclista, queda de motociclista, colisão de carro e moto, colisão de veículo contra um poste, por exemplo. Enfim, são muitos tipos de acidentes de trânsito que podem acontecer no nosso dia a dia. E as causas, a maioria delas tem a ver com imprudência. Excesso de velocidade em vias públicas é algo que tem acontecido com muita frequência, assim como usar o telefone, falar no telefone ou mexer no smartphone enquanto está dirigindo, aquela combinação impossível que todo mundo já sabe que é de bebida e direção, e mesmo alguns outros tipos de acidente, como atravessar fora da faixa de segurança ou não olhar para os 2 lados antes de atravessar a rua. Enfim, são todos comportamentos perigosos que podem levar até a morte de quem os pratica. Mas eu lhes pergunto, por que hoje um bombeiro militar está aqui falando para vocês sobre acidente de trânsito? Simples. Desses 17 acidentes de trânsito que eu falei para vocês lá no início da palestra, 6 possuem atendimento do Corpo de Bombeiros. Ou seja, a cada 3 ocorrências de acidentes de trânsito, uma é atendida pelo Corpo de Bombeiros. Então, alguma pessoa que foi vítima desse acidente, que se lesionou ou até mesmo corre risco de morte. E aí, você está então preparado para acompanhar essas palestras? Fica ligado nos próximos instrutores. Olá, eu sou o 2º Sargento Schmitz do Corpo de Bombeiros Militar. Dando continuidade à nossa conversa sobre os acidentes de trânsito e a interferência do bombeiro nessas situações, eu trago um assunto breve, porém não menos importante. Pretendo falar do acionamento ao serviço de emergência do Corpo de Bombeiros. Traduzindo, é pedir socorro aos bombeiros quando você está diante de uma necessidade. Você pode estar se perguntando por que tratar desse assunto, que à primeira ordem parece algo bastante simples, e de fato não é. Não é bem assim. Vou fazer um breve exercício de imaginação para que a gente possa chegar a essa mesma conclusão. Você está em seu apartamento, lá pelo 8º andar, ouve um estrondo, se dirige até a janela para observar o que aconteceu. De lá de cima você consegue ver na via 2 veículos que acabaram de colidir. Preocupado e na intenção de ajudar, você acaba pegando o telefone e ligando 193. Esse é um dos exemplos do que acontece, dos tipos de ligações que a gente atende, que carrega um problema bastante importante. Ou seja, esta pessoa é muito bem intencionada, ela quer ajudar aquelas pessoas envolvidas no acidente, mas ela não tem uma coisa muito importante, que é a informação. Ou seja, lá de cima, da posição onde ele se encontra, ele não consegue ter noção nenhuma
do que aconteceu lá embaixo. No máximo, ele sabe que 2 veículos colidiram em uma esquina. Isto, para nós, não é suficiente. Esse acidente registrado nesse momento ali pode ser somente um acidente com danos materiais, sem vítimas, portanto, sem necessidade de socorro. Esse socorro, sendo acionado sem necessidade, indisponibiliza uma boa parte dos recursos do Corpo de Bombeiros que poderiam estar disponíveis para, sim, uma ocorrência onde houvesse a necessidade de presença e atuação do Corpo de Bombeiros. Esse breve exercício de imaginação nos remete ao entendimento de que a necessidade de informações para que você possa se tornar um solicitante do Corpo de Bombeiros é primordial. É bem importante a gente citar que é possível, com algumas atitudes bastante simples, algum comportamento bastante simples, que você vai conseguir captar mais informações e de forma segura, que você vai conseguir sim ser um solicitante que consiga contribuir para o Corpo de Bombeiros, fazer um melhor atendimento à ocorrência em andamento. Então, no mínimo, você precisa estar em um local que lhe permita observar o que está acontecendo e ter a visão, uma dimensão melhor da situação que ali se apresenta, para daí sim passar ao Corpo de Bombeiros e a resposta ser a mais adequada. Vou lhes dar algumas dicas que lhe permitirão, com pequenas atitudes, com um comportamento adequado, ser um solicitante que vai, como parceiro do Corpo de Bombeiros, ajudar essas pessoas que estão necessitando nesse momento. Então, vamos a como fazer. Nunca descuide de sua segurança. Eu repito isso, nunca descuide de sua segurança. Vamos tratar mais adiante do aspecto segurança nos acidentes de trânsito com maior profundidade. Mas eu lembro que os acidentes de trânsito, as vias públicas, as estradas, elas são ambientes dinâmicos. Mesmo que tenha um acidente obstruindo a via, muitos carros ainda permanecem em movimento. E isso se traduz numa severa ameaça à sua segurança. Quando você toma a decisão de ingressar numa via pública que ainda não tem qualquer tipo de sinalização, se aproximar de um acidente de trânsito que pode ter vazamento de combustível, risco de perigo de incêndio, risco de explosão, você está se expondo de maneira desnecessária. A uma certa distância, você já consegue coletar as informações que você precisa para poder, então, fazer o acionamento do Corpo de Bombeiros. Não menos importante, mantenha a calma, controle-se. Em muitos dos acidentes, você pode estar diante de pessoas bastante feridas, de vítimas de atropelamentos inconsciente, com presença de sangue, com deformidade de membros, com fraturas até exposições ósseas, o que realmente, para quem não é da área, para quem não é habituado a esse tipo de cena, é muito impactante. E isso pode desequilibrar emocionalmente. Sem calma, sem um controle emocional adequado, você vai ter atitudes que podem lhe expor e novamente quebrar o aspecto segurança da sua pessoa. Saiba a sua localização. É recorrente que o bombeiro despachante, na nossa central de emergência, ele receba ligações de pessoas pedindo ajuda, que realmente necessitam ajuda ou para ela ou para terceiros, e essa pessoa, ela sequer sabe onde está. Um exemplo aqui próximo à nossa rodovia que atravessa o estado, é comum a gente estar viajando e não saber em que cidade se encontra. Então, se você não sabe onde está, você não tem como pedir ajuda. Então, se informe com pessoas locais, identifique onde que você está, o endereço corretamente e, principalmente, pontos de referência. Uma serra, uma igreja, uma edificação, um grande lago, uma formação rochosa, tudo isso ajuda a que o bombeiro consiga, então, ter um entendimento do local do evento e mandar os recursos mais próximos a este acidente. Observe com atenção. Essa observação ela é necessária, mesmo que você não faça isso durante um período prolongado, porque segundos contam, mas que você observe o que aconteceu. Você pode ter diversos tipos de acidente, desde um atropelamento, colisão com moto, colisão entre veículos, colisão de um veículo de passeio com um veículo de carga. Esse veículo de carga pode ter diversos tipos de produtos, como produtos perigosos, gasolina, óleo diesel, químicos, e isso tudo são informações que agregam para que, quando o despachante tomar ciência desse tipo de veículo envolvido, ele ele despache os recursos adequados. Bem importante lembrarmos da questão dos veículos de transporte coletivo, onde você tem um tipo de ocorrência extremamente complexo,
pela situação de múltiplas vítimas. Então, muitos recursos da cidade onde aconteceu e de cidades vizinhas terão que ser alocados e disponibilizados para o atendimento dessa emergência. Agora, de posse dessas informações, e isso é um período breve que você vai absorver essas informações, vai fazer essa coleta, você então vai ligar o 193. O 193 é o telefone da central de emergência do bombeiro em todo o território nacional. Vamos voltar lá à questão da calma, não adianta você berrar no telefone que isso não vai agilizar o atendimento. Então, respire fundo, controle-se, lembre-se das informações que você captou e liga o 193, você vai ser atendido por uma central de emergência mais próxima. Importante lembrarmos, nós temos em muitas cidades o serviço móvel de urgência, o SAMU, que trabalha com estruturas de suporte avançado e estruturas de suporte básico. O que diferencia uma da outra é que uma possui médico e outra não. Conforme os critérios de organização deles, eles vão ativar uma ou outra para o acidente também. Trabalhamos lado a lado em muitos tipos de ocorrência e também o serviço pode ser acessado através do telefone 192. Lembre-se sempre desse número, anote se for necessário, 193, 192. A pessoa vai lhe atender, você vai falar o seu nome, localização e o que aconteceu. Então, um relato sucinto do que está acontecendo. Com esse relato, o despachante, o bombeiro despachante, já vai ter a noção de que ele está atendendo um pedido de ajuda para um acidente de trânsito. E ele começa a lhe fazer uma sequência de perguntas. Então, responda claramente essas perguntas, preste atenção no que ele está se questionando, não ache que isso é desnecessário, porque essas informações são bastante importantes. Ele vai lhe perguntar coisas sobre diversos aspectos do acidente, se tem algum material energizado ou poste de rede elétrica caído, se o veículo caiu em ribanceira em local de difícil acesso, se caiu no rio. Então, são todas informações que melhoram o entendimento da ocorrência, o entendimento da localização da ocorrência e da magnitude, da dimensão dessa ocorrência, de quanto recurso é necessário que seja alocado. Siga as orientações do bombeiro despachante. O bombeiro, ele vai, após ele entender do que se trata e acionar os recursos, ele vai lhe orientar alguns procedimentos. Normalmente, aspectos de segurança. Ele vai pedir para que você sinalize com galhos verdes, com o uso do triângulo, que veremos aqui mais à frente. Ele vai pedir que você informe as vítimas que estão conscientes que o socorro está a caminho, informe também demais curiosos, outros veículos que pararam, que o socorro já está a caminho, e procure não permitir que as pessoas mexam principalmente nas vítimas de maior gravidade. Se ela não consegue sair por si só de um veículo, levantar-se do chão por si só e andar, é melhor que ela fique nessa condição até que o socorro adequado venha. São atitudes, comportamentos relativamente simples, mas que essa postura, essa conduta e essa forma de você transmitir isso para o corpo do bombeiro é determinante no sucesso da resposta que o bombeiro poderá dar a essa emergência. Seria isso. Um grande abraço. Olá, eu sou o Soldado da Silveira. Tudo bem com você? Você acabou de ver, no último bloco, como efetuar o correto acionamento do serviço de emergência do Corpo de Bombeiros. Agora, nós veremos como agir diante de um acidente de trânsito. Quais as ações que devemos realizar até a chegada do socorro de emergência. Antes de tudo, é importante lembrarmos que no trânsito nós temos responsabilidades. Diante de um acidente de trânsito, nós podemos nos encontrar de duas maneiras. Ou como um transeunte, uma pessoa que está passando e se depara com um acidente de trânsito, ou podemos literalmente estar envolvido no acidente de trânsito. Se nos encontrarmos nessa segunda situação, devemos nos atentar a duas coisas. Se eu estiver envolvido no acidente de trânsito com vítimas, tanto o Código Penal no seu artigo 135, quanto o Código de Trânsito Brasileiro no seu artigo 176, eles tratam sobre a omissão de socorro, que diz: se você está envolvido no acidente de trânsito com vítima e deixa de prestar atendimento àquela pessoa que está necessitando de ajuda, você vai poder responder na esfera civil ou criminal por este ato. A segunda situação, então é sempre importante lembrar, se estivermos no acidente envolvido com vítima, sempre devemos auxiliá-la. A segunda situação seria eu me envolver no acidente de trânsito sem vítimas, ou seja, os famosos danos materiais. Então, me envolvi no acidente de trânsito, você já pode ter passado por essa situação, e
somente danos materiais. Então, a nossa atitude, a correta atitude, é, assim que possível, liberar a via, né? Liberar essa faixa de rolamento para evitar novos acidentes devido àquela situação ali, e também para não se expor a um risco desnecessário. Então, se houve um acidente sem vítimas, a ação é realizar, assim que possível, a retirada dos veículos da via. Finalizada, então, essa breve introdução, né, falamos sobre as nossas responsabilidades, vamos agora dar início realmente às ações que devemos realizar diante de um acidente de trânsito. Lembrando que, como já foi dito, a segurança em primeiro lugar. Então, ao longo de todos os blocos, a gente vai sempre falar em segurança. Primeiro, a minha própria segurança, para que eu não me torne uma outra vítima, a segurança da vítima, para que ela não tenha um agravamento das lesões que ela, né, já se encontra ali no momento, e também a segurança de terceiros. Mas, da Silveira, quem são esses terceiros? Nesse contexto, seria uma pessoa que, né, na intenção de ajudar, mas não tem nenhuma... enfim, pode naquele momento não saber o que fazer ou está muito assustada, ela pode acabar se tornando uma outra vítima também. Dito isto, a gente vai passar então para a nossa primeira ação, que é a correta sinalização do local. Essa correta sinalização do local, ela vai servir tanto para a segurança daquela cena, como também para prever um isolamento para a chegada do serviço de emergência que você já acionou. Dentro desse contexto, nós temos o Conselho Nacional de Trânsito, na resolução 36, ele trata, né, ele aborda sobre a correta sinalização do local, né, de um sinistro, e aí nesse caso pode ser um acidente de trânsito, ou mesmo um problema mecânico que você tenha no seu carro e que você tenha que parar, né, próximo à faixa ali, à via. Então, ele vai abordar sobre essa sinalização e a correta forma de efetuá-la. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente, assim que a gente, né, se depara com o sinistro, é ligar a sinalização de alerta do seu veículo, o famoso pisca-alerta. Como que funciona, né? Acionou esse sistema de iluminação, o próprio veículo vai emitir sinais luminosos intermitentes, tanto na parte dianteira como traseira, e isso vai fazer com que todos os motoristas e quem estiver próximo daquela situação vai verificar um estado de atenção. Então, ali eu tenho que reduzir a minha velocidade, não vou parar, obviamente, mas eu tenho que prestar atenção naquilo que está acontecendo. Dito isto, a segunda etapa ali da sinalização é a instalação, a aplicação do triângulo de segurança. Se você não sabe, o triângulo de segurança é esse equipamento aqui. Ele é um item obrigatório do seu veículo. Muita gente não sabe, porém, ele se encontra na maioria das vezes no porta-mala do seu veículo, é de fácil montagem. Então, vou mostrar rapidamente aqui a montagem do triângulo de segurança. Em poucos segundos, nós temos agora o triângulo de segurança já montado da forma correta. Outra dúvida que surge logo após essa ação é, da Silveira, a que distância que eu devo colocar esse triângulo de segurança? Na parte posterior do triângulo de segurança, vai ter uma imagem de um veículo indicando uma distância de 30 metros. Como funciona? A resolução 36 do CONTRAN, ela traz que a distância mínima de aplicação do triângulo de segurança são de 30 metros. Mas, poxa, como que na hora ali de um acidente, né, de um sinistro, como que eu vou ter essa distância corretamente? Tem uma dica muito importante para vocês, que é a dica dos passos. Ao invés de eu tentar fazer essa medida com 30 metros, eu vou dar 30 passos. Consequentemente, eu vou estar numa medida muito próxima a essa que é estipulada pelo CONTRAN. De toda forma, a gente também tem que se atentar à velocidade da via. Se você se encontra numa via de 40 km por hora, você vai fazer o quê? Do local do sinistro, você vai contar 40 passos e vai fazer a instalação do triângulo de segurança. Vamos supor que essa via é de 60 km por hora. Então, você vai dar 60 passos a partir do local do sinistro e vai colocar o triângulo de sinalização. Temos que se atentar também a algumas condições. Se você se encontra num dia com chuva, com a meteorologia degradada, com a neblina, que é muito comum na nossa região, inclusive nessa época do ano, de inverno, se você
tem essas condições meteorológicas degradadas, você vai ter que duplicar essa distância. Então, se eu tenho uma via de 40 km por hora, eu vou dar, ao invés de 40 passos, agora eu vou dar 80 passos, e assim por diante. Podemos também ter um sinistro, um acidente de trânsito ou qualquer outro tipo, próximo a uma curva. Temos que se atentar que, se tivermos esse sinistro próximo a uma curva, a gente vai começar essa contagem de passos a partir da curva, e não a partir do local do acidente. E colocaremos ali, então, o triângulo de sinalização. Por último, não menos importante, nós temos um outro tipo de sinalização, que é a sinalização gestual. Então, você vai seguir a mesma regra dos passos, né? Se a via for de 40 km por hora, você vai andar os 40 passos ali e você vai efetuar movimentos, gestos, né? A fim de que os outros motoristas possam identificar aquilo ali e se atentarem que logo à frente haverá algum estado de atenção, algum sinistro, algum acidente. Bom, finalizada então essa parte da correta sinalização do local, passamos agora a uma etapa muito importante e que você provavelmente será um diferencial, que é a atenção à vítima. Ou seja, você se deparou com aquele acidente de trânsito e o que você vai poder fazer para ajudar aquela pessoa? O primeiro passo foi dado, você efetuou um correto acionamento e sinalizou corretamente o local, garantindo a segurança daquela situação e prevendo o espaço para os veículos de emergência. Agora, eu vou me aproximar daquela vítima e estabelecer um contato. Antes de mais nada, eu tenho que verificar um estado geral daquela vítima, até mesmo para poder fazer o correto acionamento. Então, vou verificar se ela tem algum grande sangramento, se ela está dentro ou fora do veículo, se ela está acordada ou desacordada. Se tratando de motociclista, uma ocorrência muito rotineira, ele está ou não está com capacete. Todas essas informações elas são importantes para você fazer um correto acionamento e ter uma correta postura de atenção com a vítima. Então, a primeira coisa que você deve fazer ao abordar a vítima é se apresentar a ela. Eu sou o fulano de tal, posso lhe ajudar? Dessa forma, você vai estar garantindo, estabelecendo essa comunicação e passando segurança para a vítima. Tente acalmá-la, né, como já foi citado, e tente buscar dela o maior número de informações possíveis. Então, tente perguntar nome, idade, se ela tem algum problema de saúde, se ela se recorda de momentos antes e depois ali do acidente que ela se encontrou. Enfim, todas essas informações elas serão importantes para você repassar aos serviços de emergência, né, quando da chegada dos socorristas. Devemos se atentar a alguns pontos, né? Eu devo ter esse contato com a vítima, mas é um contato apenas verbal. Se eu não tiver ali os equipamentos de proteção, que seria luva, máscara, óculos, coisas que serão abordadas ali posteriormente, eu não posso ter esse contato físico com a vítima. Então, eu não vou movimentar a vítima, não vou poder tocar nela. Por quê? Como já foi citado anteriormente, a questão da segurança. Então, ali estaremos expostos a um risco biológico. Não sabemos se aquela pessoa tem algum problema de saúde, alguma doença infecto-contagiosa, enfim. Não podemos, né, também nos expor a um risco desnecessário. E, obviamente, não podemos tocar nessa vítima para não ter um agravamento das lesões. Então, se ela se encontra dentro do veículo, mantenha ela alerta, acordada, obtendo o maior número de informações e não tente tocar nela. Não toque nem nela, nem no veículo. Por que é importante também não tocar no veículo? Mais à frente veremos sobre instabilidade. Então, numa cena de acidente de trânsito, que há deformação do veículo, entre outras coisas, a gente geralmente vai encontrar uma cena instável. Então, fazer movimentos no veículo pode ocasionar em outras lesões na vítima e até mesmo nos expor a riscos desnecessários. Então, a gente sempre vai zelar pela segurança. Cuidados com o meio. A gente pode se deparar com a colisão carro-poste. Quais são os riscos que a gente tem aí, né? A gente pode ter ali um risco de vazamento de combustível associado também aí a riscos elétricos. Então, pode gerar incêndios, explosões. Então, sempre se atentar também com o meio. E, assim que possível, né, quando da chegada da equipe de socorro, será repassada, então, todas essas informações que você coletou da vítima, né, tanto do estado dela, né, do passado dela,
quanto da situação do acidente. Se você se deparou com aquele acidente de trânsito, se você está envolvido naquele acidente de trânsito, você vai poder passar para a equipe especializada de socorro o maior número de informações possíveis. Ela vai lhe escutar. Diante disso, quando da chegada do socorro, até ali você tem sido muito útil, né? Então, conseguiu sinalizar, manteve a vítima alerta, obteve todas essas informações. Digamos que agora o seu trabalho finaliza ali. Então, só faça na cena o que lhe pedir. Então, se a equipe de socorro lhe pedir algum auxílio, né, às vezes em acidentes com múltiplas vítimas, você está sendo muito útil ali, pode ser que você consiga ajudar mais um pouco. Então, faça somente o que lhe pedir e não tente interferir, então, no trabalho dos socorristas. Já veremos à frente aí falar sobre a divisão de uma cena de acidente. Então, zona quente, zona fria, zona morna. O que é importante? A partir do momento que você finalizou a sua ajuda, você deve sair da zona quente do acidente de trânsito, para que ali fique somente a equipe de socorro especializada. Diante disso, né, vimos várias formas que temos de ajudar, né, no acidente de trânsito até que chegue o socorro especializado. Agora nós veremos o que não é recomendado a se fazer diante de um acidente de trânsito. E a primeira coisa é o uso do celular, né? O acidente de trânsito, ele gera muita curiosidade e hoje em dia, né, temos celular sempre ali a todo momento e muitas pessoas insistem ainda em fazer fotos, vídeos. Lembre-se, estamos tratando de um acidente de trânsito com vítimas. Existem pessoas ali que não gostariam de estar naquela situação. Então, em respeito ao próximo, é sempre recomendado não fazer vídeos e fotos daquele sinistro ali. Tem uma outra questão que é a redução de velocidade. Então, eu estou vindo aqui, né, trafegando na via, me deparo com um acidente de trânsito e aquela curiosidade de ver o que está acontecendo, eu vou lá e reduzo a velocidade. A gente já está cometendo ali uma infração de trânsito, de reduzir, em se deslocar numa velocidade reduzida em relação à velocidade da via, e ainda temos aquele fator de desatenção. Então, você pode gerar um outro acidente porque está desatento em velocidade reduzida, verificando aquele sinistro. E ainda tem uma combinação que não é nada saudável, que é eu estou dirigindo, reduzo a velocidade para ver o acidente, ainda pego o celular e tento fazer alguma imagem. Então, esse tipo de ação não é recomendada. Uma outra ação também é fumar na área próxima à área do acidente de trânsito. Aí você pode se perguntar, mas da Silveira, por que eu não posso fumar próximo de um acidente de trânsito? Como eu havia dito anteriormente, tem o risco do meio. Então, naquele momento ali pode ter um risco, um vazamento de combustível, algum risco que é associado a essa ação de fumar, né? A gente sabe que um cigarro pode iniciar ali um incêndio de vegetação, alguma coisa do tipo. A gente sabe que também que com o combustível associado, a gente pode ter uma ação inesperada ali. E, por último, né, e como eu já tinha citado anteriormente também, não interferir no trabalho dos resgatistas. Naquele momento ali, esse pessoal é o mais habilitado para efetuar esse tipo de serviço. Então, a partir do momento que você ajudou, então não é recomendado você tentar interferir no trabalho deles. Realizada, então, toda essa ação de o que fazer diante de um acidente de trânsito, espero que tenha ficado claro e que vocês tenham gostado desse bloco. Olá, eu sou o soldado Leandro, trabalho aqui no Corpo de Bombeiros de Blumenau. E agora eu vou explicar como funciona o deslocamento de uma viatura, passo a passo, de uma forma bem simples e bem sucinta. Primeiro de tudo, a ligação ela é recebida via 193 na nossa central de operações. Lá trabalham 2 bombeiros militares altamente capacitados que vão coletar todas as informações e vão lhe atender de forma mais adequada. O próximo passo é a geração dessa ocorrência. Lá existe um sistema no próprio computador deles e eles vão preencher informações básicas, como seu nome, seu telefone, o endereço correto, o que aconteceu, né, e uma leve descrição, se tem o número de vítimas, quantos veículos estão envolvidos. Após ele feita a geração da ocorrência, ele vai acionar o alarme remoto, ou seja, os bombeiros que estão lá de plantão, eles vão parar tudo o que estão fazendo, seja almoçando, seja descansando, seja realizando treinamentos, eles vão parar tudo o que estão fazendo e vão se deslocar até as viaturas. Chegando às viaturas, lá eles vão pegar as informações que está disposto num smartphone que fica dentro da viatura, no painel, chamado de Firecast. É um programa desenvolvido pelo próprio Corpo de Bombeiros, que lá vai informar certinho o que aconteceu,
né, o número de vítimas e o local exato da ocorrência. Se você passou as informações de forma correta para o bombeiro vai chegar até a ocorrência. Não importa a localidade, a gente vai chegar em tempo hábil. As viaturas mais adequadas também serão empenhadas pela pessoa que recebeu a ligação, chamada lá na nossa central de operações. Ele vai empenhar o recurso que é necessário, seja um caminhão, seja a caminhonete onde vai o nosso chefe de socorro, que ele vai coordenar toda a operação até no local da ocorrência, nossa ambulância, certo? E até mesmo a aeronave. A aeronave é extremamente importante, pois tem uma equipe médica e também vai facilitar no deslocamento dessa vítima se ela estiver em um estágio um pouco mais grave. O deslocamento sempre que é executado pelas nossas guarnições é sempre com muita cautela, lembrando que todo bombeiro que é condutor de veículo de emergência, ele passa por um treinamento, é uma pessoa que tem um conhecimento das vias, é uma pessoa que sempre que vai sair do nosso batalhão, ele já vai sair com a viatura com a sirene, o giroflex, com tudo acionado e vai deslocar até a ocorrência, sempre de forma cautelosa. A gente acaba atravessando muitas vezes o semáforo, porém tudo é executado com extrema cautela e pensando na segurança, tanto dos bombeiros que estão na viatura, tanto nas pessoas que estão utilizando o trânsito, seja o pedestre, os condutores de veículo, todos em volta. O importante sempre é a segurança. Como agir ao visualizar uma viatura? É muito importante. A gente está conduzindo uma viatura, a gente observa que as pessoas acabam muitas vezes não escutando a viatura chegando. Por quê? Hoje em dia a gente sabe, os veículos estão equipados com ar-condicionado, sistema de som, e realmente já aconteceu comigo de não escutar a viatura se aproximando. Importante é sempre olhar à frente. Você já visualizar que os veículos estão tomando rotas alternativas, olhe no retrovisor e se visualizar uma viatura, aí sim, dê sempre o lado esquerdo para essa viatura passar. Tá? Nunca freie seu veículo próximo a curvas, não jogue o seu veículo sobre a calçada, sempre haja com consciência e tranquilidade. Lembre-se que aquele bombeiro que está conduzindo aquela viatura é um profissional qualificado e ele entende que naquele local às vezes não é permitido, não tem como passar aquela viatura. E assim que abrir o semáforo, você conduza o seu veículo para um local seguro e deixe as nossas viaturas passar. Sempre que o ponto máximo, né, é a chegada na ocorrência. Tá? Então, todo esse deslocamento com agilidade, né, percorrendo as nossas cidades, tem um único objetivo, que é chegar na ocorrência e prestar o melhor atendimento para aquelas pessoas que estão precisando. Para a pessoa que está lá esperando, às vezes parece que é muito tempo, mas em média as nossas ocorrências são muito rápidas, 5 a 10 minutos no máximo. Então, a gente sempre faz esse deslocamento com extrema cautela para chegar até a você e prestar o devido atendimento. Muito obrigado, seria essa a minha parte. Olá, eu sou o soldado Marconde do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina e hoje iremos tratar sobre atendimento pré-hospitalar e acidente sem vítimas presas. Convido vocês a prestarem atenção na aula e sejam muito bem-vindos. Vocês irão entender um pouco mais sobre a função de cada bombeiro, o que cada bombeiro faz numa ocorrência, numa situação de acidente de trânsito. A atuação dele em acidentes envolvendo veículos como automóveis, motocicletas, bicicletas e acidentes mais leves considerados pelo Corpo de Bombeiros. Vocês também irão saber um pouco mais sobre onde ficar, onde você deve ficar em uma situação de ocorrência de acidente de trânsito. Onde ficar e como proceder, como já foi falado nas aulas anteriores pelos meus colegas, que você deve se manter calmo, sempre com tranquilidade e fazer somente o que lhe for solicitado. Então vamos lá, falaremos um pouco agora sobre a composição das guarnições. Bem, o que é uma guarnição? Guarnição nada mais é do que uma equipe de bombeiros. O bombeiro é composto, pelo menos na situação de atendimento de ocorrências de acidente, é composta por 6 integrantes. Normalmente, esses 6 integrantes atendem ocorrências de acidentes envolvendo veículos.
Vamos falar inicialmente da figura do comandante. O comandante é a pessoa, o bombeiro militar, responsável por organizar e coordenar todas as ações naquela situação de ocorrência, seja os recursos adicionais, como instituições parceiras, como Polícia Militar, Guarda Municipal de Trânsito, entre outras. A equipe técnica. O que seria essa equipe técnica? Seria composta por 3 integrantes, 3 bombeiros militares, sendo 2 destes resgatistas. Bem, Marconde, o que esses resgatistas fazem? Eles fazem o desencarceramento em casos mais graves. O que é o desencarceramento? Seria retirar as ferragens dessas vítimas. Para apoiar neste tipo de ocorrência, nós temos o 3º integrante da equipe técnica, que seria o logística. Ele é responsável por toda a parte de montagem de palco de ferramentas, que é a organização destes equipamentos nesta cena, é responsável por estabilização e apoio aos demais resgatistas. Os 3 juntos fazem toda essa parte de estabilização e acesso à vítima em um acidente de trânsito. Equipe de socorristas, composta por mais 2 bombeiros militares. Estes bombeiros militares são responsáveis pela saúde desta vítima, ou vítimas, no caso de mais vítimas envolvidas nesta cena. Eles irão cuidar, tratar os ferimentos, os machucados e minimizar o sofrimento das pessoas envolvidas neste acidente. Bem, agora você já sabe o que cada bombeiro militar faz numa cena de ocorrência. Ao chegar na ocorrência, seja de acidente de trânsito, que é o tema que nós estamos tratando, é necessário que se tenha cuidado e muita cautela para que o bombeiro militar não se exponha ao risco. Para que isso ocorra de forma controlada, todas as equipes, os 6 integrantes, e caso haja mais algum bombeiro militar, eles todos são responsáveis por identificar e minimizar a fim de eliminar os riscos, ou seja, eles só irão atuar quando todos os riscos estiverem sanados. Somente quando a cena estiver segura, eles irão iniciar o seu atendimento à vítima. Esses riscos podemos citar, por exemplo, um poste caído, que seria um risco elétrico, até mesmo um incêndio ou até um risco de explosão. Agora que você já sabe o que cada um faz, nós iremos falar um pouco mais especificamente do atendimento pré-hospitalar. O que é este atendimento pré-hospitalar? Como o nome já diz, atendimento pré-hospitalar é um atendimento que antecede o atendimento em um hospital, a um atendimento definitivo ou encaminhado após um hospital. Então, é todo aquele atendimento realizado normalmente, como se trata de acidente de trânsito, em uma via. Então, é o atendimento realizado pelo Corpo de Bombeiros ou até mesmo socorristas de outras instituições. Os socorristas, os bombeiros militares, eles vão cuidar dos ferimentos, dos machucados e possíveis lesões. De que forma? A minimizar sempre, a agravar uma situação, o ferimento, como já foi mencionado nas aulas anteriores, numa situação de uma fratura exposta, enfim, a pessoa não vai colocar novamente esse osso, essa estrutura física no lugar novamente. Então, de que forma que é feito? Vai preservar, manter da forma que está, não vai movimentar essa vítima de forma exagerada. Para tudo isso, o bombeiro vai sempre seguir uma linha. Por mais que não pareça, todas as ações que o bombeiro executa, ela é planejada, é de forma protocolar. E por que eu digo por mais que não pareça? Sabemos que vocês sempre estão atentos a um atendimento de bombeiro. Porém, tudo acontece de forma muito rápida, muito ágil e de forma muito coesa entre a equipe, porque se treina muito isso e quando chega-se na hora de executar, torna-se tudo muito mais fácil e sai de forma muito fluida, de forma tranquila.
Bem, para que isso ocorra, o bombeiro utiliza de vários recursos. Convido o sargento Schmitz para mostrar uma maca rígida, que é um dos acessórios que mais é utilizado em um resgate veicular e para auxiliar as vítimas numa situação de acidentes, junto com o colar cervical. Este conjunto, ele serve para imobilizar a vítima a fim de que ela não tenha tantos movimentos. O colar cervical, principalmente, para manter o pescoço e a cabeça mais de forma imóvel, para que ele não tenha movimentos exagerados. A maca rígida é a fim de prevenir principalmente a coluna vertebral e os membros e segmentos corporais, sendo estes os braços e as pernas. Estes recursos eu trago também a título de conhecimento. Nós podemos citar outros, além do colar cervical, da maca rígida, desfibrilador, que normalmente é utilizado em paradas cardiorrespiratórias, e uma curiosidade, oxigênio. Não sei se todos sabem, mas é importante que você saiba que o bombeiro tem à disposição nas suas viaturas oxigênio, tanto que foi falado pelo soldado da Silveira, para que não se fume próximo de uma ocorrência envolvendo acidente de trânsito. Por quê? O oxigênio, com certeza, vai propiciar o início de um incêndio ou até mesmo de uma explosão. Então, sempre façam o que os bombeiros orientarem e sempre procurem um local seguro. Atendimento pré-hospitalar, eu vou trazer para sanar a curiosidade de vocês quais são os procedimentos mais realizados, mais efetuados pelo Corpo de Bombeiros. Como estamos tratando sobre acidentes, e não acidentes tão graves, onde não há o risco à vida propriamente dito, ou uma pessoa presa às ferragens, os procedimentos mais comumente realizados são de imobilização de membros, e quando eu me refiro a membros, eu estou falando de braço e de pernas, que normalmente são estruturas mais frágeis no nosso corpo. Outro procedimento, que também é muito recorrente, é o de controle de hemorragias. Este controle de hemorragias é o controle do sangramento, né? Que sangramento? Esses tipos de sangramento, eles são basicamente de três, que é capilar, venoso e arterial, sendo o mais perigoso o arterial, onde há um fluxo de sangue muito intenso. Então, basicamente, o que o bombeiro mais faz são imobilizações e controle de hemorragias. Não necessariamente a imobilização vai trazer prejuízo à vida, né? Vai colocar a exposição dessa pessoa a um risco de morte, porém, o controle de hemorragias ele é bem importante, principalmente quando esse sangramento for muito intenso. Bem, importante trazer essa informação para vocês. É muito importante vocês saberem que o bombeiro militar, ele não trabalha, ele não aplica, ele não utiliza medicamentos, ele não prescreve remédios. Infelizmente, ele não vai conseguir retirar a sua dor. Porém, ele vai fazer de tudo que estiver ao seu alcance para minimizar o seu sofrimento, desde um conforto, uma palavra para que te deixe de forma mais tranquila. Você com certeza ficou instigado e gostaria de auxiliar em um atendimento, eu tenho certeza disso, porque é do ser humano querer ajudar. Porém, para que se possa ajudar, você tem que saber o que está fazendo. Então, se você não sabe exatamente como atender, você não é um socorrista, não se preocupe, existem pessoas e equipes treinadas que irão fazer isso. Você pode ajudar e ajudará muito se você ficar em local seguro e fazer exatamente o que os bombeiros militares ou as instituições que apoiam essa ocorrência solicitarem a você. Agora eu convido você a entender um pouco mais do trabalho do bombeiro, da cena de uma ocorrência. Eu vou falar um pouquinho agora sobre as zonas de trabalho, que necessariamente são divididas em 3 partes, como o nosso colega bombeiro militar da Silveira falou, deu uma breve introdução, que é a zona fria, a zona morna e a zona quente.
Inicio pela zona quente, zona mais perigosa, zona onde, num caso de uma colisão carro e carro, onde fica necessariamente os veículos, onde tem as vítimas e onde o risco é maior, onde pode, de alguma forma, ter um vazamento de combustível, pode ter estilhaços de vidros, entre outros perigos, como o vazamento de gás GLP, que muitos carros hoje em dia utilizam. Enfim, a zona quente é a zona onde as equipes irão trabalhar de forma efetiva. E ali é o maior risco, é o local onde, quando as equipes chegam, você sai, a fim de que você não corra perigo, riscos. Zona morna é uma zona de localização intermediária. Ela fica entre a zona quente e a zona fria. A zona fria abordaremos um pouco mais à frente. Esta zona morna, ela tem riscos, porém, ele é um risco um tanto quanto controlado. É nessa área que as equipes de resgate e socorristas circulam, onde também pode ter a presença do comandante, como falamos anteriormente. Além dessa circulação, é possível que você, em uma situação de acidente, perceba que estará montado um palco de ferramentas. O que seria este palco de ferramentas? Ele nada mais é do que um local onde fica organizado os equipamentos que o bombeiro irá utilizar para um resgate ou auxílio às vítimas. Zona fria, o local mais distante da zona quente, mais distante do perigo, ou seja, é um dos locais mais tranquilos nesta ocorrência. Porém, não é na zona fria que você fica. O local que você fica é o local mais seguro, que é além da zona fria. E é o local mais seguro, é fora do isolamento. Este isolamento ficará às margens, ao redor da zona fria. Então, você deve sempre seguir as orientações dos bombeiros militares e de todas as instituições que ali estão oferecendo auxílio às vítimas. Siga as orientações e fique em local seguro, que é fora do isolamento. Fazendo isso, você ajudará e muito. Espero que tenham gostado da aula e que tenham entendido. Convido o meu colega Júlio para dar seguimento à aula. Olá, eu sou o soldado Júlio do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Santa Catarina e hoje nós iremos falar sobre acidentes com vítimas presas nas ferragens dos veículos. E o que seria esse tipo de resgate que o bombeiro faz? Nesse resgate, utilizamos um ferramental do nosso caminhão de bombeiros para que a gente retire essas vítimas das ferragens e para, de uma forma segura, extraindo ela para encaminhar ao hospital. Falando agora sobre o acionamento, que foi comentado anteriormente pelo Sargento Schmitz, nesse tipo de ocorrência, dada a sua gravidade, necessitamos que todas as informações sejam bem detalhadas, para que o socorro, o suporte necessário desse local seja feito da melhor forma possível para o atendimento às vítimas. Temos, nesses tipos de resgate, bastante apoio do SAMU, principalmente a parte avançada, né, a parte que tem médico, porque dependendo da complexidade desses acidentes, nós necessitamos um médico, muitas vezes até para dar uma medicação para aliviar, até a gente conseguir fazer todo o procedimento para que a gente retire essa vítima das ferragens. Entendida essa parte, nós partimos para o atendimento da ocorrência. Chegamos no local, estacionamos as nossas viaturas com toda a segurança possível, por muitos desses acidentes estão nas nossas estradas de alta velocidade, e aí partimos para o que já foi dito antes e aquele ponto que o bombeiro sempre massifica e fala bastante, que é a segurança, né? Então a gente chega no local, dimensiona, gerencia todos esses riscos, e esse fator importante entre nós bombeiros é a comunicação. Então, durante essa comunicação, precisamos que todos os bombeiros do local estejam cientes desses riscos que estão. O nosso comandante pega essas informações
e os resgatistas têm a função de eliminar esses riscos, para que a gente possa trabalhar de uma forma bem segura, ok? A partir desse ponto em que o local está seguro, partimos para a estabilização dos veículos, e isso já foi dito antes. Por que a gente repete que não se deve movimentar o veículo? Porque é um movimento muito comum, às vezes a gente pode chegar no local, o carro está de lado, às vezes a vítima dentro está acordada, pode estar pedindo que vire o veículo, mas o procedimento é não movimentar o veículo, é aguardar que o bombeiro chegue no local, pois temos ferramentas específicas para que a gente possa dar esse auxílio à nossa vítima sem movimentar o carro para que a gente não agrave as lesões dessas vítimas, ok? Então, chegando no local da cena, verifique sempre a vítima, porém não movimente o veículo. Isso pode auxiliar e muito no estado de saúde dela, ok? Então, com o local do acidente seguro e com os bombeiros estabilizando esses veículos, a gente parte para o acesso ao veículo. E como é feito esse acesso do nosso veículo? A gente, geralmente, tenta não destruir o veículo. A gente tenta por formas não destrutivas, que a gente chama. A gente prefere tentar abrir uma porta, tentar abrir muitas vezes um porta-mala, baixar o vidro. Porém, dada às vezes a gravidade do acidente, a gente não consegue atuar nesses procedimentos devido às deformações. Então, a gente necessita, às vezes, arrancar uma porta, às vezes, quebrar um vidro para poder acessar essas vítimas. Tudo isso sempre com proteção para as nossas vítimas, ok? Fazendo esse acesso, o nosso socorrista, ele repassa todas as informações referentes ao carro, principalmente a questão de tecnologias, que iremos falar um pouco mais à frente, questões de airbags, e a questão do estado da vítima. Com o estado da vítima, o nosso comandante e os resgatistas, a gente consegue fazer o nosso plano de resgate, o nosso plano de desencarceramento, que foi dito antes, que é retirar essas vítimas da ferragem. Dada esse ponto, geramos o nosso plano e, a partir daí, a gente vai iniciar esse plano com o nosso ferramental, que é montando o nosso palco e partindo daí com as ferramentas necessárias que a gente vai precisar utilizar para gerar esse resgate, ok? Falando agora um pouco das ferramentas, o bombeiro utiliza muitas ferramentas que estão no nosso caminhão de bombeiro. E essas ferramentas são ferramentas pesadas, robustas, ergonômicas, feitas especialmente para esse resgate. Mas para a utilização dessas ferramentas, necessitamos estar com a nossa proteção individual, que esse é o ponto que sempre falamos, a nossa proteção em primeiro lugar, para que a gente possa auxiliar da melhor forma as nossas vítimas. Aqui na frente vai entrar o nosso colega soldado da Silveira, e ele irá mostrar como funciona essa nossa proteção. Iniciando da cabeça, temos o nosso capacete, e nesse capacete a gente tem uma máscara chamada Full Face. Ela protege totalmente o rosto do bombeiro. Pode ser contra líquidos, contra estilhaços de ferro, vidros que possam vir a colocar em risco a integridade do rosto do bombeiro, ok? Mais abaixo nós temos o nosso EPI de incêndio, que foi falado anteriormente, que a gente usa para qualquer risco de explosão ou fogo no veículo, certo? Temos luvas especiais para a utilização desses materiais, são altamente resistentes a impacto, a corte e todos esses procedimentos que o bombeiro está exposto durante o nosso resgate. Mais abaixo temos a calça desse incêndio e as botas de proteção, com bicos de aço que nos protegem contra qualquer impacto. Ok? Então você agora conheceu a nossa roupa de proteção durante os nossos procedimentos de resgate. Importante nesse momento a gente falar, com todas essas questões das ferramentas, sobre uma curiosidade que teríamos com os carros, né? Antigamente as pessoas, a gente fala, os carros antigamente eram mais fortes, eram mais rígidos, e isso devido a eles serem maciços, extremamente fortes, porém as vítimas sofriam muito mais, por esses materiais não conseguem absorver tanto impacto, transmitindo essa energia para as vítimas dentro do carro.
Hoje em dia, a gente costuma ver muitas pessoas reclamando, qualquer batidinha no carro, ali amassa, e esses nossos veículos estão sendo construídos de forma que eles geram uma deformação mais fácil, para que a energia dos acidentes esteja sendo absorvida por essas estruturas e diminuindo esse impacto dentro das nossas possíveis vítimas do acidente. Ainda temos dispositivos como airbags que nos auxiliam em muito para salvar as vidas. Agora iremos mostrar as nossas ferramentas hidráulicas. Pode entrar, da Silveira, por gentileza. Existem dois tipos de ferramentas. As nossas ferramentas que são a combustão e essa ferramenta que nós iremos mostrar agora, que é uma ferramenta elétrica, uma ferramenta hidráulica elétrica. Ela é uma ferramenta portátil, ergonômica e de extrema força para que a gente possa romper e cortar essas ferragens. Pode abrir mais um pouco? Essa é a forma que funciona. A gente tem o controle de abertura e de fechamento dela para que a gente efetue os cortes da melhor forma. Temos também as ferramentas que são feitas para a gente cortar os veículos, para afastar as ferramentas, afastar as estruturas do carro. Temos também cilindros que nos auxiliam, às vezes quando uma colisão frontal, o carro pode vir pressionar as pernas, a gente consegue tirar essa estrutura das pernas das pessoas. E também temos os nossos cortadores de pedal, que independente, às vezes num acidente, as nossas pernas ou pés podem ficar presos nos nossos pedais e são ferramentas menores que conseguem chegar e cortar esses pedais. Partimos agora para uma ferramenta chamada Halligan. Essa ferramenta, ela foi criada por um bombeiro americano de Nova York, que ela recebeu e foi batizada pelo nome dele. Essa ferramenta é uma extremamente versátil, ela pode tanto gerar e criar espaços dentro do veículo, podendo fazer algum arrombamento de uma forma, às vezes até mais fácil do que a própria ferramenta e mais rápido. E essa ferramenta a gente utiliza em diversas ocorrências do bombeiro, tanto de incêndio para arrombamentos em portas, e como essas criações de espaço e aberturas de acesso dentro dos nossos veículos. Aqui nós temos uma ferramenta que não foi feita especialmente para o nosso serviço de bombeiro. Foi uma ferramenta adaptada da construção civil, uma ferramenta que pode cortar desde madeira até ferros bem fortes, e essa ferramenta nos auxilia bastante em cortar revestimentos do nosso carro, como se fosse um teto, às vezes um carro lateralizado, a gente consegue cortar um teto muito mais rápido com essa ferramenta. Ela tem dois funcionamentos, uma velocidade mais lenta, que a gente consegue ter um controle bem rápido dela até mais lento do mais rápido, e uma velocidade maior ainda quando a gente precisa de um corte mais preciso. Essa ferramenta, ela tem sido cada vez mais utilizada pelos bombeiros, dados aos protocolos novos que temos feitos e a dificuldade às vezes que a gente encontra alguns resgates para utilizar ferramentas mais robustas que não tem tanto espaço para a gente conseguir acessar no veículo. Temos essa pequena ferramenta que a gente chama de corta-cinto, por ela possuir uma lâmina que a gente consegue entrar fácil na parte do cinto e cortar. Então ela é um chaveirinho que a gente pode ter na chave da viatura ou mesmo no nosso cinto. E essa partezinha que a gente apoia no vidro e ela quebra o vidro. Então é uma ferramenta muito versátil, simples, fácil, bem tranquilo de a gente poder carregar e que ela nos auxilia bastante. Lembrando todos esses procedimentos do bombeiro, a gente sempre visa a proteção da vítima e a gente com escudos, né? E a gente sempre fica observando todos esses movimentos para que a gente faça esses cortes da melhor forma, protegendo as nossas vítimas. Efetuado todo esse plano do nosso resgate, a gente parte para o desencarceramento e para a extração dessa vítima. Finalizado esse plano, a gente gera uma via de extração dessa nossa vítima. A gente protege todas as partes que podem ter sido
cortadas, porém podem estar afiadas, então a gente protege todas essas aberturas ou acessos que a gente fez e retira essa vítima para a nossa ambulância, para dar, como foi dito antes, o nosso atendimento pré-hospitalar até a condução ao hospital. Finalizando a nossa ocorrência, a gente limpa toda a cena, busca, com auxílio de algum recurso adicional, às vezes um guincho ou a própria Polícia Rodoviária Federal, às vezes o guincho do nosso caminhão, retirar esses veículos da via, deixar aquela via segura, limpa, para que a gente possa ir embora e no quartel a gente organizar o nosso material e estar novamente pronto para o atendimento de uma próxima ocorrência. Finalizando então a nossa parte, quero agradecer a oportunidade de estar esclarecendo mais essas curiosidades para vocês e que todos fiquem bem e tenham bastante consciência no trânsito. Obrigado. E aí, conseguiu entender melhor como funciona o trabalho do Corpo de Bombeiros Militar numa ocorrência de trânsito? Nós esperamos que você jamais esteja presente numa ocorrência como essa, mas, caso aconteça, esperamos que as dicas que a gente passou aqui na aula de hoje sejam úteis para que você possa, até quem sabe, salvar a vida de uma pessoa. É importante lembrar que a maioria dos acidentes é evitável, principalmente aqueles que são fruto da imprudência. No entanto, mesmo que você seja um motorista super cuidadoso, você não está 100% livre de se envolver num acidente. Por isso, para evitar lesões mais sérias num acidente de trânsito, devemos sempre respeitar algumas regrinhas básicas. Sempre use o cinto de segurança e da forma correta. Pelo menos 3 pontos, passando por cima do ombro, e regulado corretamente para a sua altura. E por falar em regulagem, é fundamental corrigir a altura do encosto de cabeça para evitar o efeito chicote, ou seja, que sua cabeça seja jogada com força para frente e para trás por causa de uma colisão. Evitar o efeito chicote é importante para reduzir o risco de lesões no pescoço, que podem até causar a perda do movimento de pernas e braços, ou, num cenário pior, a morte da pessoa envolvida. Se transportar crianças, preste atenção no que diz a lei. Toda criança de até 10 anos deve transitar sempre no banco de trás. Se for um bebê de até 1 ano, precisa estar num bebê conforto ou cadeirinha e sempre voltado para o vidro de trás do veículo. Já de 1 a 4 anos, a cadeirinha continua obrigatória, mas dessa vez voltada para o vidro da frente do veículo. De 4 a 7 anos e meio, a criança deve usar um assento de elevação e o cinto de segurança de 3 pontos. E de 7 anos e meio aos 10, viajam normalmente no banco traseiro utilizando o cinto de 3 pontos. Só então, a partir dos 10 anos, está liberado transitar no banco da frente. Objetos soltos dentro do veículo, principalmente aqueles mais pesados, como malas e ferramentas, também podem causar lesões sérias em caso de colisão. Por isso, o indicado é transportar suas coisas sempre no porta-malas. Já para os motociclistas, vocês já sabem que o uso do capacete é obrigatório, mas não vale qualquer modelo. Ele deve ser certificado pelo Inmetro e, de preferência, possuir proteção para o queixo. Além disso, o uso correto do capacete é fundamental. A cinta jugular deve estar sempre fechada e bem firme no pescoço para evitar que o capacete se solte durante a queda. Outra dica importante para minimizar lesões em acidentes de moto é o uso de roupas adequadas. Luvas, jaquetas, calças e botas reforçadas podem amenizar o impacto da colisão e reduzir as escoriações, aquele famoso lanhado. E, por fim, também reforça a importância do uso de capacete por ciclistas, mesmo que seja em pedaladas curtas. Numa colisão, o capacete pode ser a diferença entre a vida e a morte. Em nome do 3º Batalhão de Bombeiros Militar, agradeço a você que ficou até aqui e acompanhou essas aulas e compartilhou esses importantes dicas e conhecimentos conosco. Lembre-se, seja paciente no trânsito para não se tornar um paciente no hospital. Mas, se precisar da gente, ligue 193.